Pânico no rádio. Estamos de volta aqui, programa Pânico para todo o Brasil na PAN. Nosso Robert de hoje é Carlos César Montanini. Que beleza. Olá, Montanini, tudo bem? Tudo jóia. Montanini tem 26 anos e é representante comercial. Ele vem de Maringá, no Paraná. Opa, terra boa, terra boa. Mansão. Oh, aí sim, hein? Hã? Mansão de pedra. É, Tá ligado, né? Tá ligado. Você representa o que exatamente? Representa uma marca de cosméticos lá no noroeste do Paraná. Que cosméticos? Posso... Não é de revistinha, não. É Biostratos Cosméticos, linha tratamento capilar. Sério? Pô, me arrumou aí. Ó o careca. Agora eu posso fazer uma pergunta pra você séria? Pode. Você tá meio pouca telha. Também tá. Muito pouca telha. Não tá resolvendo. Não deve ser um produto. Não deve usar, né? Não tem franja. É que tem queda que é genética, a gente tenta explicar pro cliente, Entendi. né? Faltou implante. Mas seja bem-vindo, meu querido Carlos César Montanini de Maringá, tá aqui hoje. Se você quiser ver esta bela cabeça, você acessa paniconainternet.com.br. A gente tá transmitindo ao vivo aqui pelo UOL, o Pânico na Jovem Pan. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. E aí, gordinho? Beleza, velho? Beleza, vamos Como lá. é que você está, gordinho? Estamos indo, né? Mais ou menos? Vamos remando, né, velho? Mas não, tá tudo certo, graças a Deus. Vamos embora. Vamos lá. O sucesso geralmente vem para aqueles que estão muito ocupados para estarem preocupados por ele. Como é que é? O sucesso geralmente vem para aqueles que estão muito ocupados para estarem preocupados com ele. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. O cara tá trabalhando tanto que não vislumbra. Não pensa nisso. Que não vislumbra Exatamente. o sucesso. Muito bem. Belas palavras. Eu, por exemplo. Pelo amor de maionese, Deus. vai, meu. Maionese. Ô, Zé Cinta, velho, vai. Ó, pera aí. Ô, Zé Cinta, vai, meu. Vai dormir. Vai te catar, meu. Couve, convida, couve. Quem você convidou, Couve? Couve, convida. Fala, Emílio, beleza? Estamos aí. Hoje um tema polêmico aqui no Pânico. Que é isso? Por quê? Muito polêmico. Fernando Capês, deputado estadual, promotor de justiça, famoso por sua luta contra a violência das torcidas organizadas. Ele também esteve na Bolívia vendo a situação dos 12 torcedores presos, tá certo? Acusados pela morte do garoto lá, o Kevin Espada. Então, Fernando Capês está aqui hoje. Polêmico, é um assunto polêmico. Capês é. Não, o assunto de torcida organizada é um negócio que o Brasil ainda não conseguiu resolver, né? Pra variar. O quê? O assunto das torcidas organizadas Ah, sim. é uma sim. coisa que tira a torcida, põe torcida, tira a torcida, briga, É meio que uma mata, coisa morre. independente, né? Uma coisa que não resolve. Vamos ver o que vai resolver, o que pensa esse cara aí pra resolver isso aí, bicho. Muito bem. Então hoje vamos falar aqui Treta de torcida. sobre os torcedores, certo? Bafafá no campo. Cara, para com essas palavras, bafafá, tititi, cococó, Não é, deixa o cara. Dá licença que é meu jeito. Deixa, meu, deixa. Eu fico me incomodando com o seu modo Deixa de o cara falar. esponjosa, Cada deixa um tem ele. seu Mas jeito, não tem que inventa respeitar. adjetivo, não precisa adjetivar nada. Bafafá melhor. não é adjetivo. Eu inventei, é uma palavra que existe, meu amor. É isso aí, diversidade. Onomatopeias, Diversidade. enfim. Ai, que chato. O mundo está mudando. Deixa o fanho, meu. Vamos lá para a piada. Precisa aumentar, diminua. Menos é mais, vai. Quieto. Ai, que ele tá chato hoje, gente. Ele tá nervoso. Não, cara. Tá tenso. Deixa eu falar. O que a peteca disse para a galinha? O que a peteca disse para a galinha? Tenho pena de você. Muito bem, meus queridos. Vamos trabalhar ou não? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar ou não? Temos uma personalidade aqui hoje. Não é todo dia que vem aqui um convidado deste calibre. Está aqui o deputado estadual, promotor de justiça, famoso por sua luta contra a violência das torcidas organizadas. E ele esteve na Bolívia vendo a situação dos torcedores corintianos. Está aqui o Fernando Capê. Tudo bem, meu querido Fernando? Mestre. Ele é mestre. Ele é mestre? Ele é mestre, ele é mestre. É outro padrão, né, meu? Mestre no direito? Qual que é? No direitão? Opa, Mestre lógico, de direito. claro. Arma do mestre. E ele também trabalhou todo mundo conheceu das torcidas organizadas, da máfia do lixo, tanta coisa que você já fez no Ministério Público. Verdade. Você tá agora afastado do MP. Eu me licenciei em 2006, Emílio, e me elegi deputado estadual. Contra a vontade da minha mulher. Você foi muito Me bem elegi. votado. Eu tive na primeira eleição, tive 95.101 votos e me reelegi com 214.592.
214.592 votos. E o Fernando é um dos bons exemplos que a gente tem que ter na política, porque normalmente quando você fala de política, a gente fala, pô, só tem picareta, só tem... Infelizmente. O Capês é um cara capaz, um cara que foi eleito e um dos exemplos de cara que trabalha mesmo pela Obrigado, Emílio. Pelo público, pelo povo. Exatamente. Pela comunidade, exatamente. Um dos poucos, né? Então a gente não pode nunca colocar toda a farinha no mesmo saco. Obrigado, Emílio. Certo, Capê? Bom, apesar de eu já ter ido muitas vezes no MPs, puxar o meu... Tapetico. Os tapeticos. Mas a verdade acabou prevalecendo. O programa tá aí, fazendo o maior sucesso. Um programa Exatamente. de humor, de boa qualidade, que as pessoas gostam. E quem fala que não assiste, tá mentindo. Porque chega domingo à noite, você não tá com a cabeça pra ver filme. Então você quer, na verdade, botar uma coisa descontraída. Diferente, né, doutor? Por que não, né? A mulher te pega no flagrante. Cuidado que minha mulher tá ouvindo o programa no caminho. Você tá olhando aí, doutor? Muito bem. Meu querido Fernando Capês, você foi pra Bolívia. Você foi pra Bolívia agora como chefe da delegação, não é isso? Exato. Aquela história lá dos corintianos. Do foguete. Como é que tá o negócio lá? Bom, a questão é a seguinte, em primeiro lugar, eu fui até o Congresso Nacional, tive na Comissão de Direitos Humanos e em seguida fui ao Palácio do Itamaraty. Lá no Palácio do Itamaraty me reuni com 6 embaixadores, incluindo o subsecretário de Relações Exteriores do Palácio. Muito bem. Eles me aconselharam o seguinte, nós estávamos num discurso de radicalização, dizendo, vamos para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Por quê? Porque a Bolívia está flagrantemente violando os tratados de direitos humanos que ela mesma assinou. Ela assinou o tratado, ela está desrespeitando, ela mantém essas pessoas, se são corintianos, palmeirenses, não interessa. São 12 brasileiros que estão lá, estão há quase 50 dias presos, ninguém diz por que eles estão presos, o que está sendo feito, quais são as provas. Então, o caso é de recorrer à corte. Eles pediram, não faça isso. E nem mantenha esse discurso de radicalização agora. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil, porque isso, se nós formos à corte contra a Bolívia, reclamar por violação de direitos humanos, a Bolívia pode se retirar do tratado e dizer, agora eu não cumpro mais nada, vai ser com a minha justiça mesmo, eu não dou satisfação e ponto final. Então, o caminho que eles recomendaram é parar com esse discurso de recorrer à corte e começar a resolver em 2 pontos. Punir o menor que soltou o sinalizador aqui no Brasil e pagar a indenização para a família da vítima, do Kevin Espada, que morreu de maneira absolutamente trágica e estúpida. Quem pagaria essa indenização, doutor? Quem tem que pagar essa indenização? Pela legislação, primeiro, os pais são responsáveis pelos atos praticados pelos filhos. O pai tem responsabilidade objetiva. O pai e a mãe do menor que soltou o sinalizador. Só que eles não têm condições financeiras. Certo. Segundo, a torcida organizada, tá na lei. A torcida organizada tem responsabilidade objetiva, ou seja, ninguém discute, tem que pagar pelos atos praticados pelos seus associados. Não sei se a torcida tem dinheiro para chegar ao montante que eles estão pedindo. Então, há uma campanha para que o Corinthians, embora não tenha responsabilidade jurídica pela indenização, ele tem responsabilidade esportiva, ele pode ser punido, mas não tem responsabilidade jurídica. O Corinthians e a própria Comebol, que é quem organiza o campeonato, colaborem e cheguem a um acordo com a família do menor. Caso contrário, o problema é que esse assunto pode se arrastar, daqui a pouco cair no desinteresse, ninguém mais dá atenção e eles ficarem indefinidamente, 1 ano e meio, 2 anos ali, presos, mesmo sem receber uma acusação formal. O que para nós é errado e muito mais do que como deputado, e nem como promotor, como jurista, como professor de direito penal, que a gente atua nessa área, é algo que revolta realmente qualquer pessoa que trabalhe com essa área e tem esses princípios. Só deixa eu perguntar rapidinho. Mas agora imagina se fosse aqui no Brasil. Você acha que aqui no Brasil também, imagina que meu filho vai lá no campo de futebol, certo? Corinthians e o time da Bolívia. Aí ele tem 14 anos, ele morre. Toma um rojão. E aí ficam aqui alguns bolivianos que tem lá a marca de pólvora na mão, que evidentemente estavam participando daquele negócio. Mochila. Vai deixar os caras ir embora? Então, você tem que mostrar então por que eles estão presos. Então eles vão ser presos. Muito bem, foram presos porque tinham, não era o caso lá de resíduos de pólvora, mas tinham os sinalizadores que estavam na mochila. Muito bem, você tá com o sinalizador na mochila. Muito bem. Isto é um indício de que você participou do homicídio? Os sinalizadores tiveram acesso com permissão da polícia.
A polícia permitiu. Lá na Bolívia, não. Na Bolívia, não. Aqui no Brasil é proibido. Na Bolívia... Porque eles também têm culpa, então. Na Bolívia, deixaram entrar a com o polícia negócio. tá, na verdade, com medo da sua própria irresponsabilidade. Porque a polícia permitiu que os sinalizadores entrassem. Quando o time entrou em campo, os sinalizadores foram usados e ninguém foi lá no meio da torcida retirar o sinalizador. Houve um manuseio, aparentemente pelas imagens de televisão, já tem imagem de televisão mostrando, foi um erro no manuseio. Se foi intencional ou não, isso pode até ser detalhado, mas foi o menor mesmo. Tem uma imagem veiculada pelo programa Fantástico, do menor manuseando aquele sinalizador. Então, o menor, se foi ou não foi um disparo acidental. Muito bem. A polícia teria que ter coibido. Não coibiu. Então eu tenho que provar que aquelas 12 pessoas que estão presas participaram de alguma maneira desse disparo. Como é que se prova isso? Primeiro, através de testemunhas, imagem de televisão e uma reconstituição. Volta todo mundo pro estádio e vamos mostrar como é que foi feito. Por que não foi feita a reconstituição? Que cinco estavam fora do estádio. 5 estavam fora do estádio. Então diz você ia que ter só que fazer... dois, diz que dos 12, só 2 estavam próximos ali do local. E com foguete na mochila, na bolsa. Mas se Tudo bem, tem mais fora, um. Por que eles foram presos, velho? Então, eles Se os negros estão fora. O que aconteceu é o seguinte, a polícia chegou, a polícia que faz a segurança do estádio é aquela polícia ostensiva, não é polícia de investigação. Como o menino morreu, começaram a gritar assassinos, foi passando um tempo. Depois de um certo tempo, a polícia chegou e falou, bom, vou pegar. Quem tá com o sinalizador? Você tá com o sinalizador? Com a mochila com o sinalizador? Tô. Você é suspeito, vou te pegar. Chegou o outro, líder da torcida, disse, bom, pera, o que tá acontecendo? Eu tô chegando agora, você é o chefe da torcida? Você também fica. Então começaram a fazer uma operação catadão. Sacanagem. Foram fazendo um arrastão. Fizeram um arrastão. Levaram as pessoas pra lá. Tudo bem, vamos mantê-las presas. Ótimo. Agora, elas estão presas por quê? Quais são as investigações que estão sendo feitas? Qual a importância que elas sejam mantidas presas? Nós estamos discutindo se um sistema qualquer judicial do Brasil ou de outro pode pegar pessoas, prendê-las e depois soltá-las quando quiser. Mas você não concorda aqui? O que acontece na Bolívia fica na Bolívia. Mas, por exemplo... Não é a lei brasileira. Não, são diferentes. Tem tratados, amor. Vamos dizer, está se referindo talvez à possibilidade do menor ser responsabilizado aqui no Brasil. E também porque a prisão preventiva na Bolívia dura 2 anos. É a lei de lá. É a lei de lá. Você fica 6 meses e fica mais um ano. Acontece que a Bolívia, com a sua legislação, ela assinou um tratado de direitos humanos internacional. Os países da América Latina assinaram em 1969, que era um período em que havia uma repressão muito grande, muitas ditaduras. Para se defender internamente, esses partidos se comprometeram a assinar um tratado de direitos humanos em que assumiam a obrigação de obedecer algumas regras. E a Bolívia assinou em 1969. Em 1993, a Bolívia pegou esse tratado que ela tinha assinado e ratificou. O que quer dizer ratificar? Ela disse, olha, isso aqui não é mais um tratado internacional. Isso aqui agora é lei no meu país. Eu vou botar essa legislação internacional para vigorar. O Brasil ratificou em 92, a Bolívia ratificou em 95. É o que a gente está falando, o tal do Pacto de São José da Costa Rica. Lá está escrito que ninguém pode ser acusado sem provas, que ninguém pode ser mantido indefinidamente preso sem que o juiz analise a razão da pessoa estar presa, que ninguém pode ficar sem ter informações a respeito do que está se fazendo contra ela. Então, isso tudo está na lei da Bolívia. Agora, a Bolívia está descumprindo esse tratado internacional que vale como direito dela e não está havendo nenhum tipo de reação. Eles estão presos há 50 dias já. Então, mas por exemplo, eu fiquei sabendo que diz que muita gente que da América do Sul, desses países da América do Sul, eles vêm para o Brasil, eles pegam um avião, vêm aqui para Guarulhos para assaltar, porque aqui no Brasil é uma moleza assaltar e a lei aqui é baba. Certo. E muita gente diz que vem pra cá, os caras vêm, fazem um assalto aqui pra poder se livrar, porque lá a lei é muito mais, as penas são muito mais rigorosas do que aqui no Brasil.
Então não seria isso, mais ou menos? Aqui no Brasil, esse menino não vai acontecer nada. Nada, Não vai nem com os acontecer torcedores, nada. É menor ainda. Agora, verdade. pô, imagina o pai do moleque lá, falar, pô, o cara veio aqui, Não, porque veio do mataram outro país, mataram matou um meu cidadão, filho, velho. e ninguém vai ser penalizado por Tem isso? toda a razão. Acabou. É perfeito. O menor vai ser responsabilizado aqui no Brasil de acordo com a nossa legislação. Vamos lembrar o seguinte. É certeza que Mas foi o não vai menor? acontecer nada. Peraí, é certeza. O promotor que está acompanhando, o promotor Thales César, Aham. é promotor de justiça, ele está acompanhando o processo. Ele tem uma confissão detalhada do menor. Tá. Ele tem uma fita enviada pela Rede Globo de televisão oficialmente. Mas diz que não dá leitura. Não, esta fita... Não dá leitura. Mas a fita mostra o menor com seta segurando o sinalizador. Ah. E agora ele vai requisitar uma perícia. Hoje é quarta-feira? É. Então tá chegando, essa fita chega pelo SEDEX, eu falei com a vice-presidente jurídica da Globo, chega hoje de manhã na promotoria. Ele vai requisitar uma perícia para saber se essa fita tem condição de identificar o menor, se a fita foi montada ou não foi. A gente sabe que não foi, mas precisa da prova. Feito isso, ele consegue individualizar a responsabilidade do menor. Vamos partir do pressuposto de como a gente já viu a fita, como tem a confissão do menor. Mas não é melhor deixar preso lá por enquanto? Não, Faz essa veja averiguação? bem. Esta prova, tudo bem. Eles estão mantidos presos até que esse processo, com estas provas, seja enviado para lá. Certo? Agora, o fato do menor não ter a sua responsabilidade apurada não justifica que essas 12 pessoas fiquem presas sem que você mostre para elas o que você está fazendo. Elas estão presas. Lá. São duas coisas diferentes. As 12 pessoas que estão presas, elas estão presas por quê? Quais as provas que foram produzidas contra elas? Quais as investigações que estão sendo feitas contra elas? Entendi. Em 50 dias que elas estão presas, o que foi feito até então? Mas não é uma polêmica, porque se liberar os caras, a lei brasileira não deixa devolver os caras pra lá pra cumprir a pena, certo? Então os caras têm medo dos caras virem pro Brasil e não voltar nunca mais e ficar por isso mesmo. Então, mas tipo o menor que fez a parada, o Brasil não vai entregar pra Bolívia. É verdade, Carioca, mas você tem uma polêmica, Polêmica. Muito bem. Todos os torcedores que se encontravam no estádio, já vieram pro Brasil. Então eu não sei o que você vai investigar lá. Todos os torcedores que estavam ao redor do disparo do sinalizador não estão mais lá. Já retornaram. Primeiro ponto. Segundo, o disparo tem uma imagem mostrando o momento do disparo. É essa imagem que tem. E tem uma outra imagem por trás mostrando o menor segurando o sinalizador. Tem a confissão do menor. Tem 5 torcedores que dizem que sequer estavam no local. Você tem uma imagem aproximada que você pode permitir identificar se um dos 12 estavam lá. Quer dizer, o que você precisa mais para concluir a investigação? Agora, o Emílio perguntou, mas o pai não fica revoltado porque vai chegar aqui, a legislação é muito frouxa e não dá nada? Lógico que vai, né? Muito bem, então, o que vai acontecer? No Brasil, menor de 18 anos é inimputável. No Brasil, menor de 18 anos não responde por crime. Isso não é uma vontade minha, nem É lei, Emílio, é lei. nem sua. Sim, sim. É mais do que lei, Carioca. É a Constituição Federal que diz. Menor de 18 anos não responde. Então, o menor tem que ser punido de acordo com a nossa legislação. Fundação Casa, aqueles negócios. Isso aí. Então, é um disparo. Se é um disparo acidental, se comprovado que foi um disparo acidental, não vai dar cadeia, ou seja, internação. Um atropelamento culposo, o cara arrancou o braço do biciclista aqui, na Paulista. O cara pagou a fiança. Não pode nem ficar preso preventivamente em caso de crime acidental. É a nossa legislação. O que nós defendemos é que quem foi responsável pelo crime, se está aqui no Brasil, seja punido, mas punido pelas leis, de acordo com a legislação. Brasileira. Essa é a regra do jogo. Então, mas, Fernando, você não acha também que hoje em dia, eu acho que as pessoas hoje em dia, elas estão muito, como é que eu vou te falar? A gente sempre está querendo encontrar os culpados, porque a gente passou por tanto tempo no país com... Não sei. Mistério da ditadura militar, os documentos aparecendo agora. Que todo mundo quer culpar alguém, tem que ter esse culpado. E esse culpado tem que ser punido exemplarmente, né? Eu acho que a sensação que eu tenho é que as pessoas estão meio assim, querendo punir mesmo. Você está correto. Justiça, a tua afirmação, né? Mas tem impunidade, porque tem muita impunidade. Mas olha só, isso que o Emílio falou, Carioca, a promotora do caso, que agora não é mais, teve um rodízio. Entrou, parece que um promotor que está um pouco mais equilibrado. A promotora pegou a foto do menor, aqui é uma foto triste.
A foto do menor morto é uma foto triste. Nós temos que primeiro lembrar o seguinte, é uma tragédia. Imagina a dor do pai e da mãe desse menor. O menino foi ver, eu vou contar um segredo pra vocês. Não é mais segredo. O menino foi ao estádio que morreu pra ver o Corinthians. Ele não foi ao estádio pra ver o São José. E aconteceu com ele o que infelizmente acontece às vezes em praças desportivas. Morreu, uma tragédia. Muito bem. Você olha aquela foto, qualquer pessoa que tem um pingo de sentimento não pode deixar de se desesperar imaginando a dor dos pais. E nos altera a emoção. Qual a diferença então do profissional da área e de nós que agimos pela emoção? Você pega uma pessoa na rua com uma fratura exposta, berrando, gritando de dor. Eu não tenho condições de chegar perto para socorrer. Eu não sou profissional. Chegar um médico, um paramédico, ele vai chegar, vai manter o equilíbrio, vai saber o que fazer. Nesse caso, quem é profissional do direito tem que manter o equilíbrio. A promotora pegou a foto do menor e esfregou na cara do embaixador brasileiro com quem ela estava conversando. Você quer que isso fique impune? Nesta foto, mostra as marcas de uma tragédia, da morte de um menor. A morte de uma pessoa. Mas nessa foto não mostra quem foram os autores do crime. O promotor tem que ter calma para, analisando essa tragédia, que é um fato, uma morte, buscar pelas provas quem é o verdadeiro culpado. Me parece errado lá profissionais que estão da justiça, que estão lá, quererem fazer uma coisa pela outra. Bom, se eu não conseguir descobrir quem é, ficam vocês mesmos e vocês respondem. Eu achei sinalizador na sua... Eu achei sinalizador na tua sacola. Se eu achei sinalizador na sua sacola, você é partícipe desse disparo e você tramou a morte. Isso tá errado. Por mais que a gente fique revoltado. Deixa os caras lá, não vão fazer falta nenhuma. Olha, isto é, eu já ouvi até isso. Não sei se é verdade ou não, mas se nós compactuarmos com um sistema como esse que pega atalhos, acredite, esse sistema volta contra nós. Toda vez que você cria uma exceção para fazer uma justiça rápida, pode voltar contra nós. Linchamento, às vezes você olhando ali, por que não deixa linchar? O cara estuprou uma criança, matou. Porque se o sistema começa a ser subvertido e você não começa a aplicar as regras, uma hora vira contra nós. Porque a gente nunca acha que pode estar naquele local. Vira revolução. O sistema, quando fala em direitos humanos, até fica legal eu falar aqui como político. Direito humano pra bandido coisa nenhuma. Bandido é 7 pau pra baixo da terra. Mas não, direito humano é para a pessoa humana. Todas as pessoas humanas. Porque é um sistema que protege a todos nós. Se você violar o sistema, ele volta contra você. Agora, deixa eu só entender uma coisa. Se esse moleque, o menor, pode até responder no próximo bloco, não sei. Não. Se ele for pra Bolívia, a lei lá é mais severa, ele vai A lei lá é mais lá severa. Não tem esse papinho de menor. Eu tava discutindo com alguns... Essa conversa mole. Com o pessoal da seleção, que nós fomos lá, depois eu até contar isso, é uma missão diplomática. Se o pai deveria levar o menor ou não. Eu levaria o meu filho. Com todas as consequências. Pra Bolívia? Eu levaria o meu filho de 17 anos que fez isso, com um advogado, com apoio, mas eu levaria ele pra responder pelo fato lá. Eu não acobertaria aqui. Isso é uma questão de foro íntimo, pessoal. Tá certo? Lá outros da seleção, eu não levava nem morto. Então, mas o que foi falado lá na época é que não, arrumaram o menor aí pra dar uma gambiarra. Até eu achei isso, pô. Você sabe que aqui no Brasil... Ninguém vai lá com advogado. Armação, né? Armação. O menor não acontece quando eu vi, falei que coincidência, o menor. Isso é armação. Isso é armação. Ô Capês, você também lutou muito pela... alguns anos atrás, contra as torcidas organizadas. Lógico. Você não acha que esse era um momento de, por exemplo, de fazer o que fizeram na Europa, de pegar o Corinthians e falar assim, beleza, vai ficar 5 anos sem jogar? Tá. O que aconteceu, a diferença é a seguinte, na Europa foi em Heysel, na final da Copa dos Campeões, na Bélgica, Juventus contra Liverpool. As torcidas inglesas de todos os times estavam viajando frequentemente com canos, armadas, bombas e praticando todo tipo de violência. Aqui é assim. Então eles baniram o time. Essa é uma questão que pode ser feita. Até pode ser feita. No campo esportivo, já existe uma medida contra a torcida. Torcida que brigou,
não entra no campo até 3 anos. Está no estatuto do torcedor. Mas eles entram. O clube já é punido também, esportivamente. Agora, o clube ser banido de competição também me parece, só falta legislação pra isso. Eu tô de acordo com você. Cadê a punição do Corinthians aí? Só cumpriu um jogo, do outro já tava torcida. É verdade. Aí os caras vão fazer de novo, bicho. É verdade. Agora Exato. A questão que eu te digo é a seguinte. Qual a extensão da responsabilidade ou da culpa de um clube? Até que ponto um clube deve ser punido num caso como esse, em que um torcedor isoladamente no manuseio do sinalizador provoca a morte? O time Qual é a banca a extensão? torcida. O time banca a torcida. Se houver responsabilidade, o time tem que ser punido. O time banca, você acha que Olha, Carioca, deixa Aí eu já, falar. mas olha, eu acho até um outro debate. Acho que o clube tem que ser punido. Olha, o clube tem que ser, mas é um outro debate. Carioca, uma vez eu estava conversando com um amigo meu, não sei se você conhece, deputado agora, um promotor, chama Fernando Capês. Ele falou: Emílio, aprenda uma coisa, lei não se discute, lei cumpre. Cumpre. E acabou. É Lei isso aí. você tem que cumprir, ponto final, senão Mesmo eu vou ficar estando discutindo. errada pra caramba. Daqui a pouquinho eu quero conversar aqui com o Fernando, que teve lá na Bolívia. Quero saber como é que tá a situação dos torcedores lá. Tem muita gente que não tem nada a ver, não tava ali no... Nem no estádio tava. Não tava nem no estádio. 5 caras estavam do lado de fora na hora do... E estão falando que a Não sei situação, como, né? que a situação deles... Rapidinho. Peraí, Percival, pera um Que pouquinho. a situação deles é dramática ali, tá, é dramática a situação, a gente tem visto no jornal, mas ele esteve lá, vai contar pra gente. Mande a sua pergunta, @Programa Pânico, pra seguir o Fernando Capês, é @Fernando Capês no Twitter. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na PAN. Aqui na programação da Jovem Pan, hoje nós estamos recebendo aqui o deputado estadual, promotor de justiça. Ele ficou famoso pela sua luta contra a violência das torcidas organizadas. Teve na Bolívia, acabou de chegar da Bolívia, ele foi pra lá ver a situação dos 12 torcedores presos. Tá aqui o Fernando Capês conversando com a gente e a gente tá... pegando perguntas aqui dos ouvintes também, dos nossos queridos internautas. Você pode mandar a sua pergunta, @Programa Pânico. Se quiser seguir o Capês no Twitter, é @Fernando Capês. Posso fazer uma? Pois não, Amanda Ramalho. Por que a presidente Dilma não interviu nessa situação? Tá. Olha, inicialmente, Amanda, eu pensei que estava havendo uma omissão. Meus primeiros discursos estão até filmados, estão gravados na Assembleia. Eu dizia: Antônio Patriota, faça jus ao seu nome. Eu terminava assim. Posteriormente, eu conversei, eles disseram o seguinte: vamos usar uma expressão mais... Tem que agir na manha, não na pressão. Tem que, com jeito, conversar, negociar diplomaticamente, porque há um receio de que a questão se transforme em uma questão entre dois países e haja uma radicalização. Vamos lembrar que o Evo Morales, amigo do presidente Lula, logo que assumiu a presidência, invadiu a Petrobras. Eu lembro. Então, nós estamos falando Muito de uma amigo, pessoa né? que já ameaçou, não só ele, mas em outros momentos, a Bolívia já ameaçou se retirar dos tratados internacionais que assina. Foi feita uma pesquisa por organizações de direitos humanos. A Bolívia é o pior lugar para estar preso na América Latina. De Você qualquer teve lá, país. né? Como é que é a situação dos corintianos? Não, lá? olha, nós temos eu tenho falado muito com o Tadeu, que é lá o que organizou a ida dos torcedores. Nós temos 3 casos que preocupam, confirmados inclusive pela embaixada. Até teve umas fotos que eles jogaram futebol, tem uns que até estão melhor, mas tem 3 casos que preocupam. Tem um caso, essa informação é confirmada por embaixadores, na reunião que tive na embaixada, de um torcedor com problema renal. Ele tem problema, ele precisa de tratamento, está se acentuando. O outro, noia, foi de pino no braço, assistiu o jogo, para ter que tirar o pino no dia seguinte. Então, faz 50 dias que o pino tá no braço dele. Eu não sou ortopedista pra saber, mas... E tem um que o sujeito foi, inclusive, fui num programa de televisão, logo no começo, e a mãe dele foi lá, tava conversando com a gente, confirmado. É um rapaz que ele tem distúrbio bipolar. Eufórico, deprimido. Acabou os Eufórico, deprimido. E ele estava deprimido em casa, e um amigo insistiu pra ele ir ao jogo. A mãe não queria ir, que ele não tava bem. Ele falou: não, então vou ir ao Corinthians, vou me animar. Entrou, foi lá, e ele tá num processo de depressão acentuado.
O outro, a esposa, está grávida, vai dar à luz daqui 12 dias. Estamos nos reunindo, eu estou me reunindo com as famílias, estamos fazendo muita coisa que a gente está fazendo, não está sendo divulgado. E ela disse, chorando, aquele desespero. Falei, não tem o que a gente fazer. Pode ser que daqui 30 dias eles saiam. 30 é muito, ele não vai ver. Eu falei, não, infelizmente não tem. Agora, eu acho que a Bolívia, por mais que seja um regime assim não tão democrático, tem um certo independência de poderes. Então você precisa também ir devagar, não é a Dilma pressionando o Evo que vai resolver o problema. E eu acho que o ministro Antônio Patriota tá tomando as providências em nível diplomático que ele precisa tomar. E tem um senador dentro da embaixada brasileira lá em La Paz. Também tem essa jogada aí. Tem, isso também pode ser que esteja uma... basicamente são essas questões, mas eu acho sim, isso está influenciando. Mas basicamente, você quer conseguir a liberação, tem que pegar a confissão do menor, a fita que já chegou da Rede Globo, requisitar uma perícia ao Instituto de Criminalística, isso pode ser feito em poucos dias, concluir esse processo. E aí o promotor Tales está num problema de convencer o juizado de que o crime, apesar de ter sido praticado na Bolívia, pode ser julgado no Brasil. Ele pode ser julgado aqui. O Código Penal tem um princípio que chama princípio da extraterritorialidade. O que é isso? Extraterritorialidade. A lei brasileira se aplica ao crime cometido fora do Brasil. Quando que tem extraterritorialidade? A lei brasileira viajando e sendo aplicada a um crime cometido fora do Brasil. Uma das hipóteses é ser brasileiro. Se o autor do crime é brasileiro e cometeu esse crime fora do Brasil, quando ele volta para o Brasil, ele pode ser julgado. Existem algumas condições. Ele entrar no Brasil, não ter sido absolvido na Bolívia, ele não foi absolvido. Nem processado ele foi. Não ter cumprido pena na Bolívia, ele não cumpriu pena. Nem condenado ele foi. Então a legislação permite. Ele recebendo esse processo aqui no Brasil e sofrendo uma pena, deve ser uma pena ou de internação ou liberdade vigiada. Isso aí já é uma resposta. O pai do Kevin Spada, da vítima que morreu... Ele não quer indenização, não? Ele quer indenização, mas na verdade ele não é esse mercenário que primeiro se... Era as primeiras... porque pintou. Se pintou, se faz, quer um mercenário que é grana. É isso aí. Entrou um tio da vítima ali e esse tio da vítima tava mal intencionado. O pai do menino não. Ele queria, em primeiro lugar, lá tem muito valor isso. Um pedido de desculpas, um pedido de perdão. Isso é um fato importante. Partido de quem? Do menor, da torcida, do clube. Um pedido de reconhecimento. Recuar. É dizer o seguinte, é o que eu falo, acho que, eu não sei... porque vida ninguém traz de volta. Não traz de volta, eu falo... diz assim, é fácil falar isso, mas eu digo pra você, eu tô sendo absolutamente sincero. Se Deus me livre e guarde, eu tivesse manuseado o sinalizador e matado, eu não me sentiria bem aqui no Brasil. Na minha consciência, eu teria que ir até lá pedir esse perdão pra ele e me sujeitar às consequências. Isso tem muito valor. Na Bolívia, esse pedido de perdão, esse reconhecimento tem valor. O pagamento da indenização... Assumir o erro, né? Assumir o erro. O pagamento da indenização, no começo falava em cifras 5 milhões de dólares, 2 milhões, não é cifra. Eu acho que é algum responsável, tem que ser o Corinthians, a torcida, os pais do menor, algum responsável tem que chegar, viajar até a Bolívia, mas alguém que tenha legitimidade para negociar essa indenização. Sentar com os pais do menor e falar, olha... O que a gente pode fazer? Meu Deus, não vai trazer teu filho de volta. O que a gente pode fazer para amenizar essa dor? Duas coisas, Fernando. Você entrou num terreno muito... Lazarento. Muito pantanoso, porque você é um deputado. Você tem votos de corintiano, de palmeirense, e isso aí é muito polêmico. É ruim pra mim. É ruim, mas por que você resolveu ir lá? Por que você resolveu... Olha, eu, em 1995, tava lá na minha promotoria, lá na Rua Major Quedinho, onde não tá mais lá, no centro, teve aquela morte do Márcio Gasparim, aquela briga. Da paulada na cabeça. Da paulada na cabeça. Eu não pedi pra entrar em lugar nenhum. O Ministério Público falou, vamos tomar uma providência.
A minha instituição, o Ministério Público, foi tomar uma providência. A nossa promotoria se uniu. Foi distribuído o caso e por distribuição caiu para mim. Eu ingressei com uma ação contra a Mancha Verde. Consegui ganhar na primeira instância. Ganhei na segunda instância. Entrei com uma ação contra a torcida do São Paulo, Tricolor Independente. Perdi na primeira instância. Ganhei na segunda instância. Depois, 2 anos mais tarde, em 97, foi feita uma emboscada ao time do Corinthians depois do jogo contra o Santos. Setembro, outubro de 97. A torcida cercou o ônibus, tentou pegar os jogadores. Processei a Gaviões da Fiel. Esses processos caminharam, os 3 processos caminharam na justiça. Quando chegou em 2003, a Polícia Militar, o 2º Batalhão de Choque, o 2º Batalhão de Choque talvez seja a melhor polícia preventiva de estados das Américas. Eles dão curso pro mundo inteiro. Eles são perfeitos, trabalham muito bem. Chegaram para nós numa reunião, era o Coronel Marinho. Hoje o Coronel Marinho trabalha na Federação Paulista de Futebol, na comissão de arbitragem. Falou: Capês, assim ele me chamava, Capês, esse negócio de proibir, depois tinha o Tenente Coronel Botelho, proibir a torcida de entrar, tá começando a perder a força. Daqui a pouco vem uma liminar, vem uma decisão, elas vão poder voltar. E segundo, as torcidas estão entrando no estádio. Estão entrando no estádio sem camisa, sem bandeira, mas estão entrando. E o que é pior, agora nós não temos mais controle de cadastro. Tá vindo grupos de 5, 6, 7. Você pode pegar nessa época pela internet noticiário de torcedor que chegava no metrô, Orkut, efetuava disparos, marcando encontros. Esses encontros, esse encontro que vocês veem em site de torcida organizada. Mas como é que não pega? Porque não é site oficial da torcida, é fabricado, é fake. E aí eles, através disso, eles combinam as brigas. Então é melhor a gente cadastrar, fazer um acompanhamento e fazer uma depuração. Essa foi uma nova estratégia que foi colocada. E nós estamos seguindo isso. No cômputo geral, de 0,3 ocorrências, caiu para 16,4. Então, eu não entrei contra a torcida A ou torcida B. Todas as torcidas foram proibidas de entrar nos estádios durante 8 anos. Entrei porque estava fazendo o meu serviço. Quando chegou 2005, não estava mais trabalhando nesse caso, entrou um outro promotor no caso, está seguindo, agora tem um outro promotor. Há uma sucessão. O que é importante não é a pessoa física, o importante é a instituição, o Ministério Público. Claro. Bom, nessa questão agora, a minha mulher também é promotora. Ela é promotora em Guarulhos. E ela falou pra mim, você não vai se meter nessa questão. Eu falei, mas é o seguinte, é que na minha tá errado. Não importa se vai dar consequência eleitoral, se não vai dar consequência eleitoral, não importa. Tô me xingando, ó. Tem gente me xingando bastante também na internet. É polêmico. Na tua visão como profissional do direito, jurista, você acha que tá errado? Isso tá errado? Eu acho que isso tá errado. Você não pode segurar 12 pessoas. Olha, até hoje eu fiz um júri uma vez. Mas não seria errado também esse cara não ser punido exemplarmente? O cara que matou o menino lá? Eu acho o melhor dos... O menor, claro. O menor. Vou te falar a minha opinião. As provas, mas diante de tudo que eu vi, a minha opinião é que esse menor, para tentar se mostrar importante pra torcida, né? Aquele negócio, tem alguns fenômenos, né? O mimetismo, ele quer copiar os outros, ele quer se destacar, ele quer aceito, ganhar, né? Quer ser aceito. Muito bem. Poder da tribo. Ele pegou um sinalizador. Se ele comprou o sinalizador, como diz, ou se entregaram o sinalizador pra ele, isso ainda pode, mas ele pegou esse sinalizador. E o fabricante do sinalizador já deu entrevista sobre isso. Você pega esse, eu conversei com ele. Você pega o sinalizador, você puxa o sinalizador, aí você espera um pouco. Não veio, não saiu? Você abaixa pra colocar no chão. Nesse momento sai o disparo. Disparo em trajetória oblíqua. Então, na minha opinião, foi uma fatalidade. Foi um disparo acidental. Manusear o negócio. Não sabia manusear. Agora, foi uma fatalidade como o cara que atropelou aqui, bêbado, arrancou o braço do ciclista. Essas fatalidades, se é que eu não sei se ali foi homicídio intencional ou não, mas tudo bem. Mas quando é uma fatalidade, quando há um acidente, a legislação não pune como homicídio intencional, pune como homicídio acidental. E o homicídio acidental, seja praticado por adulto,
seja praticado por menor que tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, a pena não é tão elevada assim. Quer dizer, o cara não tinha intenção. Ele não tinha intenção, foi um acidente. Como o cara aqui também não tinha intenção de matar o ciclista. Mas ele não prestou socorro. É esse que não tinha matado. O ciclista, eu não vou entrar nesse caso porque... O do ciclista eu não vou entrar no caso porque parece que o promotor tá acusando ele por dolo eventual. O dolo eventual é o seguinte, você fala... Dane-se, é o máximo que eu posso falar aqui no ar. É o caso de dirigir bêbado. Se dane. Dirigir bêbado. É isso. Dirigir bêbado. Agora, não me parece que do caso do menor lá ele falou, que se dane, se matar alguém, matou. Não, foi mesmo um erro no manuseio. Ele tem que ser punido de acordo com a legislação. Mas isso é que ele tá dizendo. É isso que ele tá dizendo. Agora, eu vou falar, as fatalidades, elas acontecem. E o BO e os antecedentes Que antecedentes? Daquelas pessoas ali, daquela instituição. Isso também tem que pesar, da torcida. Dessas coisas aí que tem falado. A Bolívia já tem os antecedentes deles, já foram enviados pra lá. Eu tô checando se... Eu não tô nem dizendo daqueles 12, eu tô dizendo do geral. Entendeu? Mas então todo torcedor corintiano tem maloqueiro, que ser Não tô dizendo corintiano, tô dizendo torcida organizada. Torcida organizada. Isso é outra coisa. Eu não tô falando de Eu fiz uma pesquisa, Botafogo. na época lá, 15 anos atrás, de 15 a 20% tinha antecedentes, sim. Tinha antecedentes. Não, mas não é isso que eu tô dizendo. Mas agora... Da pessoa antecedente. Tô dizendo antecedentes de eventuais brigas, confusões dentre essas torcidas. É isso que eu tô querendo dizer. Então, bom, o clima, isso é uma pergunta importante. O clima era de absoluta... amistosidade. Eu tive a possibilidade de ir com a seleção brasileira. Aceitei ir de chefe da delegação porque eu entendia que aquele era um jogo muito mais diplomático do que esportivo. E vou dar alguns dados importantes aqui sobre isso. Fui até assistir o jogo no gramado, sentei no banco de reserva, sentei ao lado do Neymar, o que permitiu que eu testemunhasse um fato importante. Então, primeiro, a torcida boliviana adora, tem paixão pela torcida brasileira, pela seleção brasileira. É uma loucura o que eles amam. Eles aplaudem gol do Brasil, pô. Aplaudem gol do Brasil. O presidente Evo Morales pediu, eu tava ao lado, viu o Neymar autografar. Pediu uma camisa autografada pro Neymar. O Neymar escreveu Evo Morales com muito carinho. Neymar mandou a camisa pra ele. Quando eu tava no vestiário, depois que acabou o jogo, por isso que eu falo, existe um clima assim um clima emocional pré-concebido, de preconceito contra os torcedores. Libertadores, infelizmente, é clima de guerra. Então é um país contra outro. Quando vai a seleção brasileira num amistoso, muda completamente o enfoque. As pessoas que estavam olhando com uma certa antipatia... É porque não tem torcida organizada, você concorda? Que vai só mais família? Não tem clubes, não tem rivalidade. O clima também, acho que também. Eu quero dizer assim, eu sou contra a torcida organizada. Eu tô contra. Sim. Minha posição é clara e é notória. Mas eu tô dizendo o seguinte, aí ele desceu o ministro... Desceu um ministro que estava lá, que pode influenciar positivamente. Segundo os deputados que lá se encontraram, os que estavam se colocando mais contra, com aquela linha da mostrar fotografia, alguém tem que pagar e não quero saber quem é. Ele veio, olha a questão lúdica. Falou, olha, tô com meu filho aqui, será que ele pediu uma camisa do Neymar? Eu entreguei a camisa do Neymar. Você vê ali, como quem diz, ele para de te olhar como inimigo. Ele te olha como a gente tem que olhar um outro ser humano. E quando você passa a olhar o outro como um ser humano normal, você tem a frieza ou a calma para analisar com racionalidade as provas. Quando você tá revoltado, você não quer saber. Alguém vai pagar e que se dane. E nesse momento você comete uma injustiça. Mas assim que tá sendo o negócio hoje em dia, todo mundo meio assim, né? A ida da seleção brasileira, nós temos a esperança que possa ter mudado isso. Se não mudou, e aí vai cair o assunto no esquecimento daqui 30, 40 dias, eu diria que aí a situação pode se tornar bastante preocupante. Os caras ficarem lá presos. Se tiver um ou dois que estejam envolvidos, que apareça logo nesta imagem. Mas são 50 dias. Mas eu falei com os caras lá, não dá pra ver, não. Mas, Fernando, vamos supor. Mas se não dá pra ver a imagem, se não tem confissão, se não tem testemunha, se o torcedor não tá mais lá, quem tem o ônus de acusar somos nós, promotores. A gente tem que provar. Se eu não tenho como provar, como é que eu vou manter ele preso? É isso aí.
É isso aí, Capês. bichão. Tem que provar. Tem que provar, senão não pode acusar, Senão- bem. Ô Emílio, você Não tem há uma o autor audiência, do você crime, tem uma né? audiência muito grande em Ribeirão Preto. Os promotores de Ribeirão Preto, doutor Haroldo, Terra boa, tá hein? mandando aqui um abraço ali. Terra Pra vocês boa, mandaram um terra torpedo boa. pra mim. Muito bem. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar uma música. Tem muita pergunta aí, né, Boleta? Deve ter muita pergunta. Ah, nego mete o bedelho em tudo, quer Então saber não- até de pena de morte. Então daqui a pouquinho nós vamos conversar, vamos continuar conversando, mesmo porque o Capês é craque em direito penal, processual Palestrante, penal. né? Ele é craque nisso aí. Então daqui a pouquinho a gente continua com o Fernando Capês aqui. Se você tiver alguma pergunta, mande aqui no nosso Twitter, @Programa Pânico. Se quiser seguir o Twitter do nosso querido Fernando Capês, é @Fernando Capês. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Olha, as opiniões aqui são muito Diversas, são né, Emílio? diversas. Vai um mês de É um conversa. tema muito polêmico. E divergente. Mas o que acontece é o seguinte, o que eu quero deixar bem claro pros ouvintes é que eu nunca gostei e não gosto muito da gente tentar se fazer de justiceiro nesse negócio. Porque, primeiro, a gente não tem o poder da justiça, a gente tem a justiça pra... Resolver isso? Exatamente. E não adianta também a gente ficar com um discurso aqui. Temos as Tanto leis também, né? Tanto é que nós temos o Fernando Capês aqui, que é um conhecedor profundo, não é, do Código Penal. Ele é deputado estadual, promotor de justiça. Ele já está há muitos anos trabalhando e lutando, né, contra a violência das torcidas organizadas. É um cara super capaz. Foi eleito o terceiro Terceiro mais votado. o terceiro mais votado, né? E você agora também está acompanhando, foi chefe da delegação, não é, que esteve lá na Bolívia, esteve com os torcedores corintianos, e a gente está tentando levar para os ouvintes como é que tá A situação. esse momento agora dos 12 brasileiros que estão lá, do menino aqui. E as conclusões, quem vai tirar exatamente é o ouvinte, e a justiça vai punir quem foi culpado ou não. Eu tenho isso uma aí. pergunta. É isso aí, Estamos podendo bichão. levantar na meia hora. Porque agora tem corintiano contra Não, palmeirense. aí entra time no meio, não tem nada a ver não time, tem que ser velho. time. É. Não tem que Não, pensar sem em- nada Se a ver for debate time. sobre futebol, não vai dar humanos, certo. São direitos humanos agora. É isso aí. Eu queria saber do Fernando o seguinte, Emílio. Se por acaso, assim, vamos supor, o moleque, o menor, vai pra lá, o seu culpado vai pra lá. Os 12 são soltos na hora ou não? Olha, se o menor fosse até a Bolívia, fizesse pedido de perdão, olha, foi isso que aconteceu, olhasse olho no olho do pai do menor, se houvesse um esforço para pagar essa indenização, se ele se submetesse à legislação lá, com as consequências que tiver que submeter, mas se for um crime acidental, não vai ter o mesmo tratamento que os 12 estão tendo como suspeitos de um homicídio intencional. Entendi. Então, se ele for lá, é claro que o problema já é mais... Os negros da cadeia vão arrebentar. Não, os 12 vão... Mas, de repente, se ele tiver um gesto de reconhecimento, foi um acidente, isso pode ser visto de uma outra maneira. E os 12 que estão sendo mantidos ali quase que como moeda de troca, como reféns, seriam liberados. É Ajudaria mais ou muito. menos isso, né? É mais ou menos isso. Eles estão Mais juntos ou na menos mesma isso. cela? 6 e 6 no chão. Eles estão juntos lá. Eu usei até uma expressão interessante: extorsão mediante sequestro. Você se mantém os caras lá quase que numa situação de sequestro e vai. Mas eu tô amenizando o discurso porque isso não ajuda. Não, mas então fica fácil. Bate um rolo, liga aqui na Zara, a gente devolve aqueles 15 bolivianos escravizados, eles devolvem os 12 Que brasileiros. horror, Emílio! Deixa eu falar uma coisa, Queria fazer uma ô pergunta. Capês. É que agora até perdi. Mas uma pergunta é boa. Pois Deixa não. eu perguntar uma coisa. Você acha que com esse episódio, né, e com outros que aconteceram, seria muita babaquice ou otimismo da minha parte pensar que as torcidas vão repensar o seu comportamento depois desse acontecido? Você acha que teve que acontecer uma coisa assim ou eles vão continuar da mesma maneira? Olha, a pergunta é excelente. A sua pergunta é excelente. Deixa eu dizer uma coisa com toda a sinceridade de quem trabalha com isso há 20 anos. O torcedor não tem uma estrutura lógica de raciocínio. Nada. Não é, Bola? Eu vou tratar o cara bem, vou levar o cara pra um churrasco, vou ser legal, ele é meu amigo. Se o outro provocar, na hora o futebol é movido por paixões, se tiver que sair uma briga, sai. Então, o que acontece? Houve uma mudança de mentalidade. Lá na época começamos a trabalhar, a torcida organizada, ela planejava a ação criminosa. Ela planejava, ela chamava torcedor, tinha entrevista de nego falando o seguinte: quanto piores os antecedentes, melhor pra torcida, porque o cara não tem medo. Nossa. Teve vários envolvimentos de diretoria em homicídios. Muito bem. Depois de tudo que aconteceu, com os erros e tropeços ou não, a mentalidade mudou.
A violência, que era um marketing, era um bom negócio e trazia torcedor, a violência agora é um mau negócio. Os dirigentes, em regra, tentam coibir e evitar esta violência. Agora, cruzou 2 torcedores, o outro começou a falar mal do time do outro de uma maneira desrespeitosa. É difícil achar que isso vai criar uma rivalidade. Isso não vai acontecer. É verdade que tem um apartamento lá à disposição desses torcedores para que eles possam responder em liberdade lá na Bolívia? Não, em vez de ficarem na cela, a própria embaixada brasileira, que arrumou um advogado, o Dr. Miguel, está vendo a possibilidade de alugar uma casa para que eles fiquem numa prisão domiciliar. Ou seja, aguardando ali a produção das provas. Porque se eles não são ali, não saem. O medo é que eles venham a fugir antes que se termine as investigações, que ninguém sabe como começaram, o que estão sendo feito. Então que eles ficassem ali naquela casa. Mas isso então, pode na Bolívia? Existe uma possibilidade. Não. No Brasil, esta prisão domiciliar, ela existe em casos muito restritos e enquanto o processo ainda não terminou. Né? Não creio que no Brasil eles se enquadrariam na hipótese legal de prisão domiciliar. Então, provavelmente lá também não vão se enquadrar. Muito bem, muito bem. Eu tenho uma teoria, mas é uma teoria muito... é boa, né? A nossa fronteira com a Bolívia é legal também, né? É uma... Difícil cruzar? Difícil cruzar. Como é Bolívia e Brasil? Eu tenho a solução para acabar com a violência dos estados, mas aí eles vão falar que eu sou muito elitista e tal. Eu e Bola, nós temos... É o seguinte, eu vou explicar para vocês qual é toda a problemática. Isso é uma coisa cultural. Por exemplo, vocês sabem que o futebol, mais conhecido como soccer, não é futebol. Vindo da Inglaterra. É caro. Exatamente. Vem da Inglaterra, onde a gente costuma jogar bridge, não é bola? Cricket. Uma coisa assim mais sofisticada. Uma coisa mais sofisticada. O que acontece? O futebol é um esporte muito simples e muito fácil, não é? Aliás, é o esporte mais simples do mundo, tem pouca regra e tal. Por exemplo, um cricket é muito difícil para as torcidas organizadas entenderem como é que funciona todo o procedimento do jogo. Há uma complicação. Então, o que acontece? O ingresso tem que ter preço em euro. Se você cobrar o preço europeu, 150, 180 euros, a torcida não vai poder ir ao estádio. Não é, Bola? Verdade. Nós vamos ter... Se cobrar esse preço, não pode ir. Ike Batista. Nós vamos ter Ike Batista torcendo Corinthians. Corinthians. O Abílio Diniz. Botafogo. A gente vai... Botafogo. Nós vamos poder ter aqui bancada com Puff. Roberto Justo. Imagina o Roberto Justo torcendo. São Paulo faz gol, ele só aplaude. Traga minha Evian. E a torcida... Claro. E a torcida assistindo na televisão. Certo? A televisão baixa o preço do cabo, TV a cabo muito barato pra torcer, e no estádio só vai lá o Ike Batista, Roberto Justo, a geral Bresa, Chiquinho Scarpa. Na geral ali. Como é na Inglaterra, como é na Espanha, como é na Alemanha, que são esportes, é um esporte muito elitizado lá. Aqui virou essa cobra 10 conto o ingresso. A tigrada vai. O que você espera? E 80 pau um jogo de pay-per-view. Tigrada vai é ótimo. O que você espera de um jogo de pay-per-view custar 85 pau. 85 reais, um jogo de pay-per-view, pra você assistir na televisão, e o ingresso 10 manga no campo. Acabou, meu amigo. Não, ainda tem que fica pedindo dinheiro na porta pra entrar, porque não tem dinheiro nem pra entrar. Exatamente. Você imagina. Então, mas aí fala, não, Emílio, isso é muito... Não, acho que você é da elite. Você não precisa fazer nem isso. Você não sei o quê. Se aplicar o Estatuto do Torcedor, todos os locais têm que ser numerados. Eu fiz um projeto de lei, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei e o projeto de lei foi vetado por filigrana jurídica. O que diz o projeto de lei? Se o torcedor não sentar no lugar... o estádio tem que estar com todos os lugares numerados. Se não tiver com todos os lugares numerados, não libera pro jogo. Segundo, se o torcedor não sentar no seu lugar, ele vai pagar uma multa equivalente ao dobro do valor do ingresso. E quem aplica isso, ali tem juizados cíveis que deveriam ficar ali dentro do estádio. Ou seja, não é inexequível porque o estádio não ter condição. Se tivesse a lei já aprovada, agora com os novos estádios da Copa, você numera todos os ingressos. Quem comprar o ingresso numerado tem que dar
o RG, SIC, deixar o nome completo. Você divide em... SIC é muito antigo. CPF, né? A gente se entrega. É nessa hora que a gente se entrega, né? É nessa hora que a gente se entrega. Conservado. Tô conservado, mas nessa hora a gente se entrega, né? Então você faz um controle. Ô, Amanda, você também não perdoa uma, hein? Quer dar o Félix Pacheco também? Ele é mais bonito que o Quércia. Ai, o Quércia era gato. Ô, Capê, deixa eu só colocar uma coisa aqui. Tem até um ouvinte aqui, eu nem sei, ele deve ser colega seu. Não é que ele recomenda as suas obras para os colegas da faculdade. Ele quer falar sobre o RDD, que é um regime diferenciado. O regime disciplinar diferenciado. Fica 6 meses. Perfeito. Que é tipo esse do Corinthians que os caras... O que eu quero perguntar pra você, o programa quando é bom, o nosso papo já estamos no final, eu quero ainda falar com os ouvintes. O Estado também não tira da seringa quando acontece esse negócio, porque você veja bem, lá na Bolívia, o cara entrou com o sinalizador, fizeram uma revista de nada. Entrou porque deixaram. E sempre as autoridades, elas se escondem atrás de um escândalo. Sempre vai achar o culpado. Quem é? É o menino do sinalizador. Lá em Santa Maria, quem é? É o cara do fandangueiro, lá da banda. Que soltou o vulcãozinho. O resto, prefeitura, tá ninguém é. Pega o cara, crucifica ele, dá um culpado pra opinião pública e acabou a história. E sempre vai continuar isso. Até quando isso aí fica? Ó, aparece hashtag. Até quando? Não, você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Quando existe um crime como esse, várias peças do dominó tem que cair. Então, primeiro, a polícia errou. Como é que ela não faz uma fiscalização? Se o produto, se é permitido, então quem permitiu é responsável. Se é proibido, na Bolívia, a polícia falhou. Agora, no momento que houve uma morte, que eles viram que podia sobrar para fiscalização, então você põe, chega os 12, então a pressão da opinião pública existe também muito grande. A pergunta que se faz que você acabou de fazer, por que eles não estão sendo responsabilizados também? Porque esconde muita gente que também Aí nessa hora enfia os 12 lá. Acabou. E fala, bom, tudo bem, a polícia... Foco neles. Essa é a palavra, desviou o foco, é a palavra. Muito bem, Boleta, e o que é o regime disciplinar diferenciado? O regime disciplinar diferenciado é para presos que têm envolvimento em organizações criminosas, presos que apresentam perigo de criar um grave tumulto. Então eles podem, por um prazo determinado, prorrogável por mais outro prazo, 6 meses, mais 6 meses, eles podem ser recolhidos numa antiga solitária. Só que não é uma solitária, mas lá ele não recebe jornal, não tem televisão. Não tem contato. Ele tem contato, ele tem só um período mais curto para ele sair da cela e retornar. Isso que é o RDD, né? Que é o regime disciplinar diferenciado. Muito bem. Boleta, temos perguntas aí? Vamos lá, rapidinho as perguntas aqui. Tem muita pergunta. Souza, ela quer saber, mesmo eles não sendo autores do crime e tal, se eles vão continuar mantido preso até quando, e se o time, o Corinthians, tomou alguma posição. Você sabe disso? O que eu sei, eu conversei com o presidente Mário Gobi por telefone. O Corinthians ofereceu, segundo o presidente Mário Gobi, uma ajuda à família, que foi recusada pelo pai do menor. Pelos comentários que eu ouço, o Corinthians estaria disposto a contribuir. O Corinthians, a CBF e a Comebol, quanto a uma solução financeira. Mas eu diria, é preciso dar atenção para a família. Você tem que chegar nos pais do Kevin Spado, o adolescente que foi morto. Tem que sentar. É o que está faltando isso. Um olho no olho. Fala, o que nós podemos fazer para amenizar uma dor que nunca mais vai acabar? O que pode ser feito de alguma maneira para que não fique pelo menos um inconformismo tão grande? Porque o que mata, além da ausência perene, é a sensação da injustiça, do inconformismo, de você achar que está sendo... descaso. Arrancaram um pedaço de mim, mataram meu filho. Vai acontecer, né? E, poxa,
Então, é o que eu falo, é o mínimo, você sentar com a família, você conversar, você esclarecer, você buscar. Eu acho que o Corinthians, embora ele não tenha tido uma responsabilidade causal, foi em razão do Corinthians que aconteceu. O torcedor lá, o menino, repito, ele foi ao estádio ver o Corinthians. Então, se você tem 300 mil bolivianos aqui em São Paulo, a maioria é torcedor também do Corinthians. Então ele tem uma certa responsabilidade, que seja uma responsabilidade moral, ética, humanitária, de ir lá e conversar. Eu acho que isso ajudaria muito. Agora, mas o você menor... Você não acha também, você sendo o pai desse menor brasileiro que tá aqui, protegido pela lei brasileira e tal, você não teria medo de levar ele pra lá, sei lá, um linchamento? Você não teria essa preocupação? Bom, mas você pode não levar o menor, mas leva os pais do menor. Olho no olho, os pais do menor viajam até lá, ou tragam. Grampear também, irmão. Ou tragam o. Pode grampear também. Tragam o. Cara lá. Morales, meu. Eu não duvido, né? Vai lá, os caras grampeiam, aqueles índios malucos. Se não vale o Pacto do São José da Costa Rica, não vale o princípio de que a pena não pode passar da pessoa do delinquente. Arrasta todo mundo pra cá, como fazia na Idade Média. Esse aqui, ó. Esse que é o trolha. Muito bem, vamos lá, pergunta, @programa Pânico. O Twitter do Capês é @Fernando Capês, pra quem quiser seguir. Capês. Fazer direto Posso fazer a pergunta? Twitter, não tem mais tempo. Eliana Cruz pergunta pra você, Capês, quando alçada a liberdade, os brasileiros que ficaram presos poderão pedir algum tipo de medida por esses abusos? Eles vão poder processar alguém? O que eles vão poder fazer? Eles não vão poder processar porque as autoridades bolivianas vão alegar que estavam mantendo os presos de acordo com a legislação para buscar provas que tinha uma justificativa e que não é um erro judiciário. Então não caberá uma indenização. Infelizmente, hein? Porque é a prisão abusiva. E o Mário Rafael Ferrari pergunta aqui: você sabe pra onde foi a renda do jogo de sábado, que teoricamente era pro moleque? Sei sim. A renda foi para a Federação Boliviana de Futebol. Aí sim. Para os jogadores, para os ex-atletas e tal. Foi, para todo mundo, menos para a família do menor, que foi morto. Que beleza. Vamos lá, perguntas, @programa Pânico. E o pessoal que tá aqui no UOL também. O Rodrigo Barros, ele pergunta se você sabe de algum caso a mais que tem brasileiro preso em outros países que ninguém divulga. Tem caso, sim. Nós temos o caso... Bom, mas aí é um caso notório e o cara pisou na bola. Ele está preso há 12 anos na Indonésia, no corredor da morte. A legislação lá é implacável com o tráfico de drogas e está sendo pedido perdão, mas não. Agora, outros casos eu não... Ele fala que tem missionários brasileiros presos na África, enfim. Tem, é verdade. Eu ouvi num programa da Jovem Pan em que o Flávio Prado estava me entrevistando um pouquinho antes do jogo do Corinthians com Milionários. Na quarta-feira, o Flávio falava exatamente isso que ele está perguntando. Mas esse caso é melhor porque está envolvido com futebol ou não? Esse caso chegou ao conhecimento público, ele foi testemunhado, ele foi filmado, ele foi... é fácil você acompanhar se tem prova ou não tem prova, foi feito ao vivo. Esse outro caso dos missionários, eu sequer tinha conhecimento. E tudo que você... Quando chega a televisão mostrando ao vivo a situação... É muito mais fácil você compreender o que está acontecendo e ter uma formação de convicção. Só pra lembrar, o caso do britânico, do brasileiro morto no metrô, também não foi resolvido na Inglaterra, que é a Inglaterra, né? Não teve culpado. Sim, mas ali foi uma incompetência, uma bestialidade e foram absolvidos. E não tem culpado também. Só pra lembrar, só pra elucidar o caso aqui. Não, mais do que isso, tem uma declaração de que eles não foram culpados. Que é mais revoltante. Jean, né? Como é que é o nome? Jean Charles, a incompetência da polícia britânica. Mas foi a polícia britânica na época do Bin Laden, né? Isso, confundiram ele com um terrorista e aí ficaram bala nele. Muito bem. Meu querido professor Fernando Capês. Sensacional, beleza. Muito obrigado você ter vindo aqui hoje. Valeu, que agradeço. Ter conversado com a gente. Sempre é bacana receber um cara que fala legal, que explica legal pros nossos ouvintes, pra galera que tá ouvindo o Pânico, que é a molecada, e a gente sempre tira uma lição disso aí, e é sempre bom receber pessoas como você aqui no programa. Muito obrigado. Para você seguir o Fernando Capês, se quiser fazer alguma pergunta sobre esse assunto, é @Fernando Capês, Capês com Z de Zabumba.
É isso aí, boa. É Obrigado, isso aí. sucesso pra você. Muito obrigado. E vê se aparece. Valeu. Valeu. Muito bem. Aqui na programação da Jovem Pan é hora de partir. Muito bem, falamos muito, não chegamos a nenhuma conclusão. Mas eu gostei da sua ideia. Sempre quando o assunto é muito polêmico, a gente não tem. Causa. Sempre causa. Porque cada um tem a sua opinião. Por isso que existe a justiça e por isso que o homem inventou a lei. Muito bem, Milhaça. Certo, bem Boletados? falado. É isso aí. Muito bem. Vamos embora? Bora, até amanhã, né? Então amanhã estaremos de volta aqui na Jovem Pan, meio-dia, horário de Brasília. Olha, tudo. Acho tão bonitinho. Fala. Por favor. Tudo de bom. Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Pânico no rádio.